Beleza, vamos lá, galera. Boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo. A gente vai bater um papo sobre Guerra Fria. A gente vai fazer agora os eventos e as possibilidades, né? No encontro anterior conversamos com o Barbosa, falamos de alguns dos eventos. Agora a gente vai fazer uma parada um pouco mais pontuada para a gente finalizar essa parte de Guerra Fria, beleza? Mais uma vez, estava falando com a Nico, pessoal. Tem material lá no Google Classroom, tá? Tem material para vocês lá, que é o mesmo material que eu coloquei nas salas, no grupo do WhatsApp, mas só para reforçar que tem material lá, beleza? Coloquei um resumo também sobre ordens mundiais que eu havia produzido para vocês, sobre séculos, sobretudo século XIX, que é um século que é bem complexo e que também cai demais em prova, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente abordar é o seguinte, moçada. Toda vez que a gente fala de Guerra Fria, eu tenho uma grande preocupação com essa terminologia, quando a gente trata a Guerra Fria como um momento da história da humanidade que vai de 47 a 91, que não há conflito, né? A guerra ideológica. Eu tenho grande preocupação em relação a isso, porque, na verdade, a Guerra Fria, se tem uma coisa que tem na Guerra Fria pra caramba, é conflito, né? Então tomem cuidado com esse conceito, tá? Esse período que vai, sobretudo de 47, de forma oficial, tá? 45, aliás, a Guerra Fria já começa em alta, de forma bem clara, né? Mas assim, oficialmente, ela só vai ser produzida a partir da doutrina Truman e do Plano Marshall. Beleza? Noves fora isso, os eventos anteriores ao Plano Marshall de Doutrina Truman eram eventos não oficiais ou ações não oficiais que não tinham catalisação mesmo desse conflito, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem dois atores, duas grandes superpotências que desenvolveram uma série de políticas externas. E essas políticas externas, elas estavam envoltas à questão dos conflitos, tá? De um lado, a política externa norte-americana, e mais uma vez, eu sempre gosto de relembrar isso. Quando a Guerra Fria acaba, a gente não tem uma vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética. Nós temos uma vitória do capitalismo sobre o socialismo real soviético, né? Porque o socialismo não acaba, vide a China e o crescimento dela, sobretudo no século XXI. Então, é uma guerra ideológica, mas uma guerra ideológica que é recheada, rodeada de notórios conflitos que precisam ser caracterizados por vocês. Por isso que eu coloquei assim, ó, em resumo, foi um conflito de ordem política militar, tecnológica, econômica, social e ideológica, né? Entre essas duas zonas, esses dois países, essas duas superpotências, por hegemonia, por zonas de influência. Há um detalhe que eu acho que é singular, tá? Toda vez que a gente fala de Guerra Fria, a gente fala de uma série de corridas, né? Corridas pela hegemonia. E aí, o primeiro detalhe que Barbosa e eu trocamos essa ideia na semana passada, que eu gostaria de reforçar. A gente está falando de uma corrida econômica, mas economicamente há uma diferença colossal entre aquilo que tinha de poderio militar os Estados Unidos e aquilo que tinha de poderio militar a União Soviética, tá certo? Então, por favor, não coloquem União Soviética e Estados Unidos no mesmo patamar, apesar da União Soviética, na década de 70, ter alcançado níveis de crescimento bastante singulares e ter alcançado o patamar de segunda potência do planeta, tá? Mas economicamente os Estados Unidos parte da Segunda Guerra Mundial como a principal potência, tá? Do ponto de vista ideológico aí não, tá? A expansão soviética, sobretudo em direção à Ásia, é bastante significativa e a gente vai observar isso através de algumas ações, algumas revoluções. Na década de 40 a gente tem duas que marcam a importância da União Soviética nesse contexto, né? Que é a Revolução Chinesa de 49 e a Revolução Indiana de 1947. Mas, Flávio, mas a Revolução Indiana, a Índia não se transformou num país socialista, mas a Índia se transformou num país não alinhado. E esse detalhe é muito importante, sobretudo lá na década de 50, com a construção do terceiro mundismo, do Pacto dos Países Não Alinhados, né? E lembrem-se, o Jawaharlal Nehru, que é o grande mentor junto com Gandhi da Revolução Indiana, ele era um cara mais alinhado à União Soviética, sobretudo que comprava armas da União Soviética, tá?
apesar de pegar empréstimos do FMI. Então, não ser aliado aos Estados Unidos é, de alguma forma, uma vitória para a União Soviética, como lá na frente não ser aliado à União Soviética também passou a ser uma vitória dos Estados Unidos. Tá? E essas corridas, elas se desenvolvem basicamente nos seguintes planos. Tá? Nós temos uma corrida chamada de corrida espacial, né? A busca pelo o desbravar do espaço, a corrida armamentista, mas temos também a corrida tecnológica, a corrida olímpica, a corrida médica. Então, a corrida midiática. Então, esses vetores são importantes também para a gente ajudar a caracterizar a Guerra Fria. Por isso que ela é vista muitas vezes como uma guerra muito mais ideológica do que qualquer outra coisa, apesar de a gente saber que essa perspectiva não é real, tá certo? Bom, a bipartição da Alemanha é a prova fundamental desse processo, né? Já na Conferência de Potsdam, né? Como a gente pode ver aqui, na década de 40, a Alemanha já foi bipartida. E aí tem um detalhe importante: toda vez que a gente constrói mapas para facilitar a vida nesse processo, a gente constrói mapas como se as áreas fossem, a área capitalista e a área socialista fossem iguais. E, na verdade, o espaço capitalista foi maior do que o espaço socialista, né? A gente tem a formação aqui, primeiro, da bizona, né? Olha só, os países capitalistas de um lado e a União Soviética do outro, e depois a gente teve a formação daquilo que nós chamamos de trizona, né? O que é a trizona? Inglaterra, Estados Unidos e França, dominando esse espaço aqui, e a União Soviética dominando esse espaço. Uma questão típica de prova que precisa ser caracterizada por vocês: se perguntarem assim, a Berlim foi dividida, seguindo a orientação da divisão da Alemanha? Sim, também foi dividida. Só não coloquem as áreas na mesma perspectiva, porque aí você tem uma divisão um pouquinho diferente, tá? Mas também foi dividida em 3 partes aqui na União Soviética, beleza? Perdão, na Alemanha, tá? A reordenação política está muito ligada à Conferência São Francisco, né? A gente já tinha falado sobre isso com a criação da ONU, né? E aí a gente tem alguns objetivos. Dentro dessa ordenação política, a gente também tem a ordenação econômica com a Conferência de Bretton Woods. E, Flávio, porque aqui ficou meio desconecto, depois eu vou mandar para vocês, eu arrumo direitinho, tá? Por que a Conferência de Bretton Woods ela é muito importante? Porque ela vai reordenar a atividade política a atividade econômica do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? Ela é uma conferência idealizada por Keynes, e ele queria, de fato, promover uma política em que não houvesse ou se desenvolvesse aquilo que nós tivemos no pós Primeira Guerra Mundial. E quando a gente fala nesse sentido, nós temos algumas questões que são interessantes da gente analisar, né? Evitar a quebradeira dos países, o desenvolvimento do welfare states. Só que dentro desse contexto você tem algumas políticas que vão demonstrar a dominação norte-americana econômica no pós-guerra, né? Que são, meninos, o desenvolvimento do Plano Marshall, o desenvolvimento do Plano Colombo, sobretudo, que são planos de ajuda financeira aos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo Europa e Japão, tá? Cuidado quando o contexto envolve a Ásia dentro do Plano Colombo, porque também isso é um erro, eu vou destrinchar isso, tá? O Plano Marshall nasce com a doutrina Truman em 1947, né? E tinha alguns critérios, são 4 critérios fundamentais. Então, um país, para receber empréstimos do Plano Marshall, ele precisava, primeiro, adotar o sistema capitalista. Cuidado com essa questão, tá? O Plano Marshall foi oferecido a países socialistas? Verdadeiro. Tá? Foi oferecido à União Soviética? Verdadeiro. Até para tornar instável as moedas locais. E aí tem uma questão de prova que eu acho que sempre é importante da gente lembrar, tá, moçada? A moeda é um símbolo nacionalista, pode crer? O rublo, o marco, o franco, o real, né? Antes o cruzeiro, ou seja, o dólar, as moedas sempre foram símbolos do nacionalismo, né? O euro quebra um pouco essa vibe, mas sempre foram símbolos do nacionalismo. A libra, né?
E quando o dólar se torna moeda de circulação mundial, o Stalin percebe e se preocupa nesse sentido com as consequências do enfraquecimento da sua moeda, né, o rublo. E aí o que acontece? O Stalin não aceita o Plano Marshall, ele entende que isso era uma forma de impor a economia norte-americana na União Soviética e fecha seu mercado. Confere? Entretanto, nós tivemos países socialistas que aceitaram o Plano Marshall verdadeiro. Que país socialista foi esse? A Iugoslávia. E aí vale um apêndice rapidinho aqui no que tange a questão da Iugoslávia, tá? Toda vez que a gente fala de Iugoslávia, esse é um país que ele é muito importante, impactante para nós, porque primeiro é um país era um país socialista, né? De um socialismo que era diferente do socialismo real soviético. Tanto é que naquela região nós chamávamos isso de titoísmo, né? O socialismo de Tito, Joseph Broz Tito. E por que Tito era tão importante? Tito foi um cara marcado por impedir a entrada dos nazistas nessa mãe eslava. Iugoslávia significa isso, né? Mãe eslava, né? E ao mesmo tempo foi responsável, ou considerado um dos grandes heróis da expulsão do Império Turco-Otomano ainda nos meandros da Primeira Guerra Mundial. Só que quando Tito assume o poder, Tito e Stalin eram muito próximos, e Stalin permite, diferente do que aconteceu na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria e etc., o Stalin permite que Tito desenvolva o seu próprio modelo. E esse modelo, moçada, é chamado de modelo de autogestão. Tanto é que para muitos ele é conhecido como titoísmo. E o que significa ser um modelo de autogestão? Em suma, a gente tem algumas províncias na União Soviética que tinham a liberdade de produzir as suas próprias culturas, as suas próprias políticas sociais e econômicas, desde que a gente tivesse o poder central, é como se fosse uma federação, né? O poder central determinando alguns pontos, né? E aí é um detalhe importante, por exemplo, você tem um estado tampão sendo criado, chamado hoje Bósnia-Herzegovina, apenas Bósnia, né? Que é um estado entre Croácia, cristãos ortodoxos e Iugoslávia, né? Ou a Sérvia, né? Você tem aí Macedônia, você tem Eslovênia, você tem o Kosovo, você tem outras pequenas províncias ali, Voivodina, né? Você tem outras pequenas províncias ali sendo desenvolvidas naquela região, né? E o Tito, por conta de ter sido um herói, passou a ser respeitado e esse sistema de autogestão funcionou muito bem. Né? Um dos motivos para ele funcionar muito bem é porque a Iugoslávia aceita empréstimos do Plano Marshall. Quando é que a Iugoslávia vai passar por problemas de forma mais sensíveis, né? Apenas na década de 80 e 90, porque o Tito morre, né? E a gente começa a ter uma disputa no Partido Comunista, e dessa disputa ganha ou vence um cara chamado Slobodan Milosevic. E aí, quando Milosevic assume o poder, ele quebra o sistema de autogestão do Tito. E ao quebrar o sistema de autogestão, ele quebra recriando campos de concentração e agindo de forma extremamente violenta para ter o poder, né? Ou seja, o socialismo mais próximo do stalinismo, né? E aí você tem uma questão que é interessante nessa análise, né? Nesse processo, a União Soviética está se enfraquecendo, então ele não tem um apoio como satélite de uma grande potência socialista, ele está meio que sozinho no processo, e esses países começam a buscar a independência. Então, primeiro você tem a Guerra da Croácia, 1991, com a independência da Croácia, depois a Eslovênia, e aí você vai ter a chamada Guerra da Bósnia, ou também a chamada Guerra da Barbárie, né? Verdadeiro massacre, porque você tem Croácia tentando tomar esse espaço, Sérvia também, Bósnia tentando, né? Aliás, tem uma música muito legal chamada Mi Sarajevo, né? Mi Sarajevo, do YouTube, que fala conta um pouco dessa história. E por que essa guerra é chamada de Guerra da Barbárie, né? Porque, cara, os muçulmanos eram mortos à base de martelada, né? Eles eram obrigados a se prostrar em direção à Meca e tomar martelada na cabeça. Vou até indicar um filme para vocês daqui a pouco que mostra um pouco disso, tá?
Então, você tem um problema gigantesco ali na Iugoslávia que vai gerar a fragmentação da Iugoslávia, a formação da ex-Iugoslávia, né? Croácia, Eslovênia e Bósnia. Bósnia só se torna independente após um acordo firmado, inclusive nos Estados Unidos, chamado Acordo de Dayton, em 1995, depois de um massacre. A Iugoslávia, inclusive, impedida de participar de eventos esportivos, políticos, é expulsa da ONU. Então, é um detalhe, um período bastante complexo. Depois disso, você tem a formação da Guerra do Kosovo, uma província muçulmana bastante autônoma, que determina ou se autoproclama independente, com apoio dos Estados Unidos, e aí começa um outro massacre. Esse massacre tem uma participação bastante significativa de uma figura, tá? Um cara chamado Kofi Annan, tá? Quem é o Kofi Annan? É um secretário das Nações Unidas que pede, inclusive, apoio do Bill Clinton, presidente então dos Estados Unidos, para atacar a Sérvia, atacar Belgrado e tirar o Slobodan Milosevic do poder. Com isso, Sérvia, que já tinha um outro nome, Sérvia e Montenegro, acaba perdendo essa guerra e o Kosovo se autoproclama independente, apesar de não ser reconhecido pela ONU até hoje, tá? Mesmo com o apoio dos Estados Unidos, em função de, até porque a China, a Rússia não aceitam a autoproclamação de independência do Kosovo, tá certo? É uma região bastante complexa, porque a galera foge para a Albânia, foge dos campos de concentração para a Albânia, depois vão para a Suíça e tal. Inclusive, a gente teve uma cena numa Copa do Mundo, né? O Xhaka e o Shaqiri da Suíça comemorando o gol, fazendo uma águia de duas cabeças, justamente porque a águia de duas cabeças é o símbolo um dos símbolos do islamismo, né? E a Albânia e o Kosovo são províncias muçulmanas. A Sérvia não quer abrir mão do Kosovo porque eles afirmam que estão ali as origens do povo sérvio, né? Então eles não querem abrir mão de jeito nenhum, enfim, né? E por que a águia de duas cabeças é um símbolo importante? Porque ela significa para o Islã e para o Império Bizantino e para uma série de outros elementos ideológicos a junção entre poder político e poder religioso, né? Então, os muçulmanos não desassociam o poder político e o poder religioso. Por isso que isso rendeu, inclusive, crítica, porque foi um jogo contra a própria Sérvia. Suíça versus Sérvia, e ele comemorou o gol fazendo essa bandeira, essa águia de duas cabeças. Tá? Então, Iugoslávia é uma questão à parte do plano Marshall, tá? E é um detalhe importante porque eles não se autoproclamaram capitalistas e os Estados Unidos permitiu. Tá? Esse é um ponto interessante. Segundo, terceiro e quarto critério, os países tinham que do plano Marshall, os países tinham que permitir a entrada de bases militares norte-americanas, os países tinham que permitir a entrada de multinacionais e transnacionais dos Estados Unidos e preferir a compra de produtos norte-americanos, ou seja, ficou muito fácil para os Estados Unidos, né? É um critério bastante violento, mas que num dado momento cria uma grande dívida, mas que é necessário para se recuperar. A gente vai ver isso agora. A gente está vivendo uma crise econômica das mais violentas, se não for mais violenta. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, em uma semana, produziu 3 milhões de desempregados. Agora, essa semana. 3 milhões de pessoas desempregadas. Nunca, porque em 29 não se tem registro, porque não tinha seguro-desemprego, e o que faz isso ser registrado é o seguro-desemprego, né? Nunca na história do planeta, em termos de crise, a gente teve tantos desempregados em uma semana, tanto desemprego em uma semana, como agora nos Estados Unidos. Daí a gente observa com o tamanho dessa crise, beleza? Bom, o Plano Colombo ele não é de 47, o Plano Colombo ele é de 1953 e ele é específico para o Japão, tá, moçada? Que é outro erro de questão grave que a gente comete. Como ele é específico para o Japão, nós temos algumas questões que são importantes. Primeira delas, olha só, são os mesmos critérios do Plano Marshall, mas o Japão foi obrigado a se desmilitarizar, o Japão foi obrigado, só são 150 mil soldados para proteção interna, tá, no Japão. Quem faz a produção do Japão é os Estados Unidos. O Japão foi obrigado a modificar a sua estrutura política, né, de um imperador absoluto, a gente passou a ter uma monarquia parlamentarista. Né? No Japão, o imperador hoje passou a ser uma figura meramente decorativa. Tá?
O Japão foi obrigado a fazer intercâmbio produtivo com os Estados Unidos, e aí tem um detalhe importante econômico, né? Porque na medida em que o Japão faz esse intercâmbio produtivo, eles aprendem sobre o Fordismo, levam o Fordismo para casa, é permitido a eles, inclusive, piratear produtos, né? E aí nasce uma parada importantíssima que é o famoso toyotismo, né? Tem um lema japonês muito forte que é aquele, né? Enquanto vocês criam, eu copio melhor e vendo mais caro, né? Ou seja, o surgimento do toyotismo, que vai dar origem lá na década de 60 ao famoso milagre econômico japonês, né? Há um detalhe importante, tá? Muito importante. A imposição cultural norte-americana, que está diretamente relacionado à lógica de cultura de paz. Os Estados Unidos erradica qualquer símbolo nacionalista da sociedade japonesa, começando das escolas, e passando inclusive pela bandeira. Lembra que a bandeira japonesa é aquela bandeira de raios em expansão, né? Representava o sol nascente e tal. Tiraram os raios, né? Ficou só a bola vermelha no centro da bandeira branca. A bandeira branca é a bandeira da paz. A paz é meio que imposta, né? A gente vai chamar na geopolítica da Guerra Fria de Pax Americana, né? É o acordo americano para a promoção de paz, é como que os Estados Unidos produz paz, né? Lembra do Big Chic, tem muito a ver com isso, beleza? A imposição da paz. Então, isso é um detalhe que é deveras importante, que a gente também precisa caracterizar. O Japão se reconstrói a custo de um endividamento, mas que lá na frente vai se transformar no toyotismo, tá? Não se esqueçam que concomitante, um pouco depois disso, a gente vai ter na América Latina uma extensão de uma política interna norte-americana chamada marcatismo, tá? Que é o Plano Condor. O que é o Plano Condor? É o plano de imposição, a partir, sobretudo, da Revolução Cubana, em 1959, de uma geopolítica arbitrária, ditatorial, autoritária dos Estados Unidos aqui na América Latina. Eu vou falar disso já já. Beleza? Bom, lembrem-se, tá? Que dentro desse contexto você tem, em 47, né, até 53, você tem alguns eventos, tá? O primeiro deles, a Revolução Indiana, em 47, Mahatma Gandhi, o início, e isso marca um ponto importante. A gente vai falar em separado, porque eu vou falar desse assunto específico para vocês, mas a gente vai marcar o início da chamada descolonização afroasiática, tá? Isso é um detalhe importante, beleza? Depois, o início que eu falo, o início como marca, né? Depois a gente vai ter em 48 o famoso bloqueio de Berlim. E lembre-se que o bloqueio de Berlim é diferente do muro de Berlim, tá? O bloqueio de Berlim é o fechamento das vias terrestres entre Estados Unidos, entre as áreas dominadas pelos Estados Unidos, a França, e nem foram todas não, tá? Mas fechamento mesmo das vias terrestres entre Estados Unidos e entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Bom, eu já falei do bloqueio ano passado, na aula passada, mas o que é importante reforçar do bloqueio? É que ele lá em 49 vai gerar, surgimento da OTAN, beleza? E o que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem como objetivo ser uma organização militar que fazia ameaças e ataques preventivos e trabalhava com a lógica de proteção dos países satélites aos Estados Unidos do ponto de vista da adoção do capitalismo, sobretudo na Europa. Né? Depois a gente vai estender, você tem Colômbia, que é membro da OTAN e tal, mas basicamente, moçada, a Europa. Confere? E isso vai fazer com que os Estados Unidos ganhem uma força de logística militar absurda. E aí tem um detalhe que é importante nesse processo. A gente vai ter aí, com o bloqueio de Berlim, a consolidação daquilo que Churchill havia determinado, que é a formação da cortina de ferro. Né? Ela foi pensada por Churchill, mas foi materializada pelo Stalin. Há um detalhe que eu acho muito interessante, né? A formação do bloqueio de Berlim vai dar origem somente em 49, tá, moçada? Da RDA e da RFA, da República Democrática da Alemanha e da República Federativa, República Federal da Alemanha, ou, em outras palavras, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Né? E aí o Stalin vai desenvolver ou vai fundamentar o reforço uma política para além da Comintern. Não sei se todo mundo lembra da Comintern. Comintern era a perseguição política promovida pelo Stalin. Né? Em 48 nasce a Cominform. Né? O que é a Cominform? É a padronização política dos partidos comunistas da Europa
sobretudo da Europa, tá? A partir dos interesses ideológicos do PQS, do Partido Comunista da União Soviética, tá? Ou seja, a padronização das práticas, beleza? Ou seja, eu passo a ter uma homogeneização política, inclusive violenta, tá? Mostrada por parte da União Soviética através da Cominform, tá certo? Esse é um detalhe bastante importante. Lembrando que em 49 nós teremos a Revolução Chinesa, e aí nasce uma grande preocupação norte-americana. Que preocupação é essa? No meio desse processo, a gente está tendo corrida armamentista, beleza? E aí, olha só, qual é a base da corrida armamentista? Estados Unidos, Hiroshima e Nagasaki, 45. Olha só por que as datas são importantes. Em 49, a União Soviética lança o seu primeiro dispositivo nuclear, divulgado apenas em 1950, mas 49 é o ano em que a União Soviética atinge o patamar dos Estados Unidos teórico de desenvolvimento de artefatos nucleares. E como resposta a isso, em 1950, os Estados Unidos lança a bomba H. Só que a corrida tecnológica era tão acelerada que em 51 a União Soviética lança a bomba H. E olha só como é que isso é importante. Essa corrida continua. Em 1961, no meio daqueles embates mais tensos da Guerra Fria, a União Soviética lança a Tsar Bomb, faz um teste com a Tsar Bomb. Só para a gente fazer um comparativo, a bomba de Hiroshima, Fat Boy, e a Fat Man e a Little Boy, perdão, elas tinham capacidade em média de 15 quilotons. A Tsar Bomb, que foi testada no Cazaquistão, ela poderia ter capacidade de até 100 megatons. E o teste dela foi feito com apenas 1 megaton. E isso gerou um cogumelo de mais de 12 quilômetros, poeira que por mais de 1.200 quilômetros. É um teste nuclear bastante complexo e isso, de alguma forma, aterroriza o mundo. Então, vejam como que esse lance da corrida armamentista está muito diretamente ligada às políticas adotadas por Truman e por Stalin ali no final da década de 40. A prova disso é justamente o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de Revolução Chinesa, uma revolução comunista que expulsa o Kuomintang e o Chiang Kai-shek, liberais, apoiados pelos Estados Unidos, uma ditadura liberal, né, na economia, mas autoritária na construção política. A Revolução Camponesa expulsa o Kuomintang e quem vai da guarita para a fuga, justamente os Estados Unidos. Tanto é que são as naus norte-americanas que transportam o Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, para Taipei, Formosa, ou a tal de quem? Taiwan. E aí é um detalhe importante. Taiwan, até 1973, passa a fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas como uma forma de tornar instável a vida da União Soviética naquela região. É neste contexto que, a partir da década de 50, os Estados Unidos vai promover, meninos, o que nós chamamos de Dreamland, né? E quando a gente fala de Dreamland, o Dreamland é aquela política norte-americana de isolamento, né? De construção de um cordão sanitário. O que os Estados Unidos passa a fazer? John Spikeman, né? Essa teoria. O que os Estados Unidos começa a fazer? Começa a promover uma série de conflitos ali, ó, meninos, nas regiões satélites à União Soviética, para enfraquecer a União Soviética, porque guerra gasta dinheiro. E aí, ao perder aliados, ao perder espaço, a União Soviética vai sendo comprimida, sendo jogada contra a parede, tá certo? Há um detalhe importante que, para fortalecer a sua lógica de dominação naquela região, a União Soviética começa a investir em armamento nuclear e emprestar esse armamento nuclear, ou ceder esse armamento nuclear para alguém. E aí tem um detalhe importante. O Stalin desenvolve uma política. E olha só como é que é interessante. O Stalin não pensava numa revolução global. Entretanto, ele é o autor da chamada Comecon, Comunidade de Economia Mútua, né? Que é o bloco econômico socialista. Só que aí você tem um problemaço na Comecon. Que é uma das razões para o fim da União Soviética lá em 90. Qual que é o problemaço da Comecon? Você tem um gasto gigantesco do ponto de vista da parceria econômica, da compra de produtos, e um gasto militar, porque diferente do Plano Marshall, isso é importante também, diferente do Plano Marshall, que era só apoio econômico com viés político,
a Comecon não era apoio apenas econômico, também era apoio militar. Beleza? O que significa isso? Eu tenho investimento militar nos países que adotavam o socialismo. Cessão de armas, né? E cessão de armas, ó, arma custa muita grana. Então, essa cessão de armas, ela acabou gerando um gasto militar ou um gasto econômico bastante elevado para a União Soviética, tá? Vale ressaltar que no desenvolver da década de 50 você vai ter um dos primeiros conflitos naquela região, que é a chamada Guerra da Indochina. Lembra que eu falei para vocês de descolonização afroasiática? Eu sempre vou falar assim, ó, França cedeu na base da porrada as colônias. Inglaterra dialogou, cedeu também na base da porrada, mas foi menos violento. Um desses conflitos é justamente a independência daquela região ali, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, aquela região ali, ó, Vietnã, né? Era todo um contexto de dominação colonial francesa. E aí começa em 1950, 51, uma guerra ali chamada Guerra da Indochina. E aí os Estados Unidos percebem que essa era uma forma, primeiro que a União Soviética estava crescendo, inclusive em relação ao Vietnã, né? Mas essa era uma forma dos Estados Unidos enfraquecer a União Soviética. E aí, em 1953, vai se desenvolver a chamada Guerra das Coreias, né? Que é uma guerra que vai fragmentar um espaço que, historicamente, era pertencente à União Soviética e que foi perdida, e moralmente isso é um problema, perdida nas famosas guerras russo-japonesas, que é a Península das Coreias. E aí os Estados Unidos implementam ali um modelo de sistema capitalista produtivo que passou a ser satélite da produção industrial japonesa, que é a Coreia do Sul, para justamente ter também na Ásia um comparativo como se tinha na Alemanha. E eu falo isso para vocês toda hora. O investimento dos Estados Unidos na Alemanha é tão alto, é tão alto, é tão alto, que talvez lá o capitalismo tenha se desenvolvido melhor do que o capitalismo se desenvolveu no próprio Estados Unidos. Entendeu? Então essa é uma questão importante. Depois da Guerra das Coreias, os países da região sul começam a falar assim, opa, tá na hora de me ver livre desses conflitos. Aí surgirão 4 caras importantes demais, tá? Esses 4 caras a gente vai estudar, um a gente acabou de falar, né, que é o Tito, né? Outro cara importante pra caramba é o Mao Tse Tung. Lá na frente ele vai se afastar da União Soviética. Um outro cara importante lá no Oriente Médio, mas lembra que o Oriente Médio também é Ásia, né? Era um cara chamado Nasser, lembrando que o Egito é parte dele na África, mas tem um pedaço da Península do Sinai que era na Ásia, tá? E surgirá um cara aí chamado Jawaharlal Nehru. Esses 4 caras vão defender, meninos e meninas, uma política chamada política do Pacto dos Países Não Alinhados. E isso tudo vai gerar um símbolo, vai ter um símbolo, tá? Que símbolo é esse? Primeiro, uma conferência chamada Conferência de Bandung, que vai se desenvolver em 1955. E por que essa Bandung na Indonésia, tá? Por que essa conferência é tão importante? Porque nessa conferência vai surgir primeiro uma tese, a teoria terceiro-mundista, ou o famoso terceiro-mundismo. Alfred Salvi vai defender uma tese da união dos países do terceiro mundo, né? E aí tem um detalhe importante, eles não queriam ser alinhados à geopolítica norte-americana ou à geopolítica soviética. Ou seja, eles queriam independência. Opa, o que acontece? Esses países que vão se tornando independentes, Índia, sobretudo Índia, tá? E Egito, começaram a desenvolver movimentos nacionalistas, né? A gente vai ter movimento nacionalista na África, o panafricanismo, o panarabismo no Oriente Médio e no mundo árabe, tá? E a Índia vai começar a entrar em confronto com alguns dos seus vizinhos pela conquista territorial e pela expansão. A gente vai ter um exemplo muito claro disso, que é o próprio Paquistão, com a questão da Caxemira, mas esse é um outro ponto. Beleza? Em 55, temendo isso, ou seja, temendo o desenvolvimento desses movimentos PAN, a União Soviética vai fundamentar a criação, meninos e meninas, de um pacto chamado Pacto de Varsóvia. Opa! E aí tem um detalhe importante. Por que o Pacto de Varsóvia é tão importante? Primeiro, ele não é uma oposição à OTAN, apesar de ter funcionado como também.
Ele não é uma oposição à OTAN. O Pacto de Varsóvia é um movimento militar, uma organização militar criado para, simples assim, tá? Proteger o Estado socialista de ameaças internas. Ou seja, o Pacto de Varsóvia foi criado para coibir as ameaças ao socialismo no ambiente interno do bloco socialista, tá certo? Prova disso, 3 eventos que podem cair em prova, tá, moçada? Primeiro evento, a Revolução Laranja ou Revolução Húngara de 1956, fortemente coibida pelo Pacto de Varsóvia, violentíssima, violentíssima o coibir do Pacto de Varsóvia. Depois, Primavera de Praga em 1968, né, Alexander Dubček, né, tentou reformar lá na Tchecoslováquia o socialismo, era um progressista, foi coibido também, né, a Revolução inclusive cultural. E depois um movimento no final da década de 70 chamado Solidariedade, início da década de 80, chamado Solidariedade na Polônia, também fortemente coibido. Beleza? Então, esses 3 movimentos são símbolos de um lance chamado movimentos contra a cultura lá no mundo socialista, né? Temendo, no caso dos meninos, do Stalin, depois do Nikita Khrushchev, temendo o quê? Essas ameaças ao sistema socialista dentro do seu próprio ambiente, beleza? Bom, seguindo essa retórica, olha só, para a gente até finalizar, porque já falta um minuto, qualquer coisa eu reabro a sala, a gente faz de novo, beleza? Faz esses 10 minutos finais. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou reabrir a sala, beleza? A gente faz mais 10 minutinhos para a gente finalizar essa linha de raciocínio e eu tirar as dúvidas de vocês, beleza? Deixa eu fechar aqui.